Hello, Qualiters! Bem-vindo à nossa aula de aprender a validar o contrato da sua API. Essa aula vai ser com bastante informação, mas são dados que vão facilitar muito o seu teste e também evitar aqueles erros de quebrar o nosso front-end, tá? E como que funciona, tá? A validação de contrato. Primeiro eu tenho que explicar duas coisas para vocês, tá? Antes de entrar nisso. O que é um contrato e o que é um esquema, né? O esquema é o esqueleto de como a API, a resposta da API foi desenhada, né? Quando a gente mostra um exemplo bem simples, que nem na nossa aula passada, isso daqui é o nosso response. Essa estrutura do response é um contrato, né? Eu estou dizendo que o meu Filmless tem 2 parâmetros dentro, meu Flavors é um objeto não nulo. Então, a gente tem toda uma estrutura por trás do nosso response, né? Ele tem um contrato. E como que a gente valida esse contrato? Através de um JSON esquema. Que o JSON esquema, ele faz toda a estruturazinha do nosso dado, tá? Então, a gente precisa dessas duas informações para validar. Nós precisamos capturar o nosso response, pegar esse response, converter ele na estrutura de um esquema, e aí nós temos um validador que o próprio Postman tem dentro dele, que é o TV4, tá? Eu vou deixar todas essas documentações, tanto do JSON esquema para vocês entenderem um pouco mais, quanto do TV4 para vocês também entenderem aqui na descrição. Então, a aula de hoje vai ser dividida nessas 4 partes, né? Que é primeiro capturar o nosso response, converter ele num JSON esquema, depois nós vamos colocar ele no nosso Postman, né? E depois vamos validar, né? Criar a validação, né? Que nem a gente criou aqui de PM Expected, onde a gente diz pro Postman validar, nós também vamos criar. Então, sem mais delongas, porque nós temos bastante coisa para ver na aula de hoje. Primeiro, nós vamos pegar o nosso response. Como que vamos fazer isso? Essa parte, gente, é de forma muito manual, tá? Por quê? Porque a gente só vai criar isso uma vez e esse fluxo vai estar sempre rodando nos nossos testes. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa validação mesmo, vou até fechar aqui o snippets. Eu vou pegar o response, tá? Eu posso clicar aqui, ó, que ele vai copiar todo o response. E eu vou acessar a URL que é desse Liquid Technologies, onde eles têm muitas coisas, muitos validadores, e a gente vai utilizar o conversor de JSON para esquema. Então, aqui vocês vão tirar essa partezinha aqui, que diz para você adicionar o JSON, e vão dar um Ctrl V. Quando vocês derem um Ctrl V, ele pegou, né, a gente tinha copiado o nosso response, ele vai colar aqui. Quando eu der eu não sou um robô e der um generate esquema, ele vai gerar o esquema, né, do nosso response. Vocês podem ver que é uma estrutura totalmente diferente, por causa que aqui eu estou firmando o esquema do meu response, tá? Agora, primeira parte feita com sucesso. Agora, se você quiser entender, né, botar um lado a lado, você também pode fazer isso, tá? Vamos acessar essa outra URL, que é um validador de esquema, onde de um lado tu coloca o esquema que a gente gerou e do outro lado vocês colocam o seu response e eles ficam lado a lado e esse site valida se o JSON tem problema ou não tem problema, tá? Vamos colar aqui, fazer umas brincadeirinhas aqui, nós vamos colar o nosso response e nós vamos colar o nosso JSON esquema, né? Então, eu vou tirar aqui e vou colocar o JSON. Vocês viram que automaticamente ele disse que não apresentou erros, que o JSON está no formato, né, validado do esquema adicionado. Então, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Nós vamos pegar uma outra requisição, vamos colocar o response e vocês vão ver o erro, tá? Vocês vão ver como que esse esquema valida o contrato. Eu vou pegar aqui, vou pegar a nossa primeira requisição lá do Busca Pokémon,
Vou dar um send. E deu erro? Deixa eu ver. Ah, deu 404 not found. Sim, por causa que tem que botar as barrinhas, né? Que a gente tirou aquelas barrinhas. Agora, nós vamos dar um send. E, ok, retornou, né? Todo dessa espécie de Pokémon. Eu vou copiar esse response e vou colocar aqui no meu validador de esquema para ver se esse response possui o mesmo tipo de contrato do outro. Quando eu dou um Ctrl V, ele vai apitar um erro, né? Que ele diz assim, ó, encontrei um erro, um ou mais erros, né? Ele está dizendo assim, ó, as propriedades requeridas estão perdidas, ou seja, tudo que eu declarei aqui em properties, né? Elas não foram encontradas dentro do objeto. E aí ele cita as propriedades. Não foi encontrado o firmness, que está aqui, o flavors, que está aonde? Deixa os flavors, o growth time, deixa aqui. Ó, o growth time não foi encontrado, o item não foi encontrado, o max harvest não foi encontrado. Ou seja, quando a gente tem um contrato, né, do nosso lado aqui, um JSON esquema, que é o nosso contrato, que ele está ditando a lei. Tem que ter isso, isso, isso e isso. E eu coloco um response que não contém nada ou está faltando algum dado, ele vai mostrar, olha só, tem propriedades que estão no meu contrato aqui que deveriam estar sendo exibidas e não estão sendo exibidas. Olha aqui elas. Então, sempre que o dev fizer uma alteração mínima, gente, mínima que seja, tá? E eu vou mostrar o nível de mínima. Eu vou pegar de novo o nosso response, que é desse contrato, que vocês vão ver aqui, ó, vou colar aqui, e ele deu certinho. Eu vou colocar o seguinte, eu vou tirar um S desse firmless, e vocês vão ver que vai dar erro. Ó, botar um erro. Eu tirei um S, e ele botou que uma propriedade foi perdida no objeto, e essa propriedade foi o firmness. Então, se o dev tirar uma letra, alterar um texto, ele é case sensitivo também, gente, tá? Se eu botar aqui F maiúsculo, vai dar erro. E isso é, assim, ó, um mínimo de um teste unitário que tem que ser feito pelo dev e muitas vezes não é feito, então nós QAs podemos fazer essa validação de forma muito simples. Então, aqui, vocês já entenderam qual é o response que se pega, o site que você coloca ele e ele transforma num esquema, e tem esse outro site que vocês podem ir brincando e ir entendendo, né? Tipo, esse é meu contrato. Se eu colocar o response certo, não vai dar erro, mas se eu alterar esse parâmetro, vai dar erro. E vocês vão começar a entender mais essa brincadeirinha de JSON esquema. Agora que nós temos isso, nós vamos pegar o nosso JSON esquema, vamos ir para a nossa segunda parte, pegar o nosso JSON esquema e colocar lá dentro do Postman. E como que nós fazemos isso? Eu vou voltar aqui, eu vou pegar aqui o nosso copy, vou vir aqui no JSON esquema que eu quero e vou colocar esse JSON esquema no meu pré-request. Por quê? Porque antes de executar o URL, ele executa o pré-request. Então, todos os dados que eu preciso para testar tem que estar nesse nosso pré-teste. Como que nós vamos fazer? Da mesma forma, nós vamos declarar uma variável, uma var de variável, que se chama esquema. Isso é concessão, tá, gente? Quando a gente trata de teste de esquema, a gente sempre coloca a variável com esse nome, tá? Se vocês procurarem outros exemplos na internet, vocês vão utilizar dessa forma. E aí eu vou dizer o seguinte, olha só, Postman, eu estou declarando uma variável que se chama esquema e ela vai receber esses dados todos aqui, que é o meu contrato. E o Postman vai dizer, ok, não tem problema. Se tivesse problema, gente, vocês iriam ver os asteriscos, por exemplo. Eu vou botar um colchete aqui e salvar. Ele vai dar, ó, vermelhinho. Por quê? Porque faltou um colchete.
Ó, ele mostrou aqui o erro porque faltou um colchete. Se eu botar o colchete, sumiu o erro, tá? Então, o Postman ele também ajuda muito vocês com isso daqui. Então tá, olha só. No meu pré-teste, então, eu tô dizendo pro Postman que antes de executar a minha request, eu tô salvando uma variável do tipo, uma variável que se chama esquema e ela tem o meu contrato, né? O meu JSON esquema. Só que só fazer isso não é suficiente, a gente tem que salvar isso. Então, como que nós vamos salvar? Nós vamos de novo para o nosso snippet e depois de ter preenchido tudo, nós vamos dizer, né, que nós queremos setar uma variável global. Ó, set a global variable, que essa global variable vai se chamar esquema e ela vai receber o esquema, né, que é a nossa variável que a gente declarou aqui em cima, é a que ela vai receber. Eu vou até fechar que aí fica mais fácil de vocês verem, ó. Eu estou dizendo, ó, olha só, Postman, salva aí nas suas variáveis globais uma variável chamada esquema. E essa variável esquema, ela vai receber uma string chamada esquema. Então, quando a gente faz isso e nós executamos o nosso teste, vocês vão ver, ó, só tem o Barry name na nossa variável global. Quando a gente der um send, o Postman salvou o esquema, a variável que eu pedi, em forma de objeto. E por que em forma de objeto? Porque ela é um arquivo grande, ela é um objeto mesmo por ela estar entre chaves. Se ela fosse somente um texto, ela estaria que nem o nosso Barry name, mas como ela está entre chaves, e aí nisso a gente fala que é um objeto, JSON, ela salvou em objeto, que aí vocês não conseguem ver. Mas isso não tem problema, porque a gente, logo mais para frente, a gente vai conhecer uma forma de ver isso, que é serializando e deserializando objetos JSON no Postman, tá? Então tá, eu entendi, coloquei no pré-request o meu contrato e executei e o meu contrato estava salvo. Agora, como que eu valido isso, Pri? Muito simples, nós vamos vir aqui no nosso teste. Nós vamos abrir o nosso snippet, porque o nosso snippet aqui, ele tem, ó, use, cadê o TV4? Acho que é isso aqui. Use Tiny Validator for JSON Data. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar tudo o que eu preciso. Só que esse var esquema, a gente declarou lá no pré-request, né, que fica mais agradável para os olhos, né? Esses daqui são as formas que eles estão botando da variável, só que o que eu vou fazer é muito simples. Eu só preciso de uma linha, eu não preciso de duas. Eu vou dizer, o PM teste, eu estou dizendo para o Postman que eu vou fazer um teste que se chama validar o contrato, né, validar esquema, e eu vou abrir uma função dizendo que eu quero que seja feito. Onde eu digo, Postman, valida para mim com o teu plugin aí do TV4, né? Valida se o meu pm.response.json possui o esquema, né? E, ó, se vocês forem ver, ó, já tá ali, ó, o esquema, tá vendo? Por quê? Porque ele já tá pegando a variável. Mas, para a gente não ter erro, gente, para não ter erro, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. PM globals get berries. Nós vamos copiar isso daqui. Só que nós vamos alterar para esquema, que é como ela foi salva. Então, aqui nessa linha toda, por mais que ela pareça gigantesca, você está dizendo assim, Postman, faz a seguinte validação para mim. O TV4 vai estar validando se o meu response, que está no formato JSON, ele está igual ao contrato que possui na variável global chamada esquema. E essa validação aqui, ela tem que ser verdadeira. Quando você diz que essa validação tem que ser verdadeira, é o meu validar. No validar eu digo o que eu quero validar e como ele tem que estar validado. Então, esse TV4, ele vai retornar true ou false. True é que bateu o contrato, false se foi negativo.
Se ele retornar false, vai falhar o teste, porque eu estou dizendo para ele ser um verdadeiro, tá? Então, quando nós executamos aqui, vou deixar aqui em teste result, quando eu der um send, ele passou com sucesso, ou seja, o meu teste de esquema passou com sucesso, não teve nenhuma alteração no back-end, tá? Então, gente, a aula de hoje pode ter confundido, vão surgir dúvidas, mas eu já digo para vocês, peguem o response e façam passo a passo. Peguem o response, coloquem na ferramenta de criar um JSON esquema. Vocês depois vão pegar esse JSON esquema e colocar aqui. E colocar lado a lado. E aí vocês vão começar a estudar o JSON. E vocês vão começar a entender. Ok, esse aqui eu estou dizendo que é um esquema. O meu JSON é do tipo objeto. E ele possui propriedades. Essas propriedades é firmness. Ok, firmness. Aí eu vou olhar aqui para o lado. Ok, tem firmness no meu response. A firmness é do tipo objeto. Tá, o que é um tipo objeto? Ah, ela tá entre chaves, entendi. Então, o firmness é um objeto. E esse firmness tem propriedades do tipo nome, a propriedade name, que é uma string. Ok, tem uma name, que é string. Show! Aí, o firmness também tem uma segunda propriedade, que é o URL, que é do tipo string. Olha, tem mesmo, tem uma URL do tipo string. E essas duas são required, ou seja, obrigatórias. Se elas não tiverem, vai dar erro. Sempre que tiver o required e tiver os parâmetros, que for as propriedades, né, que são os parâmetros informados aqui, tiverem aqui, é porque é obrigatório. Não tem, vai dar aquele erro. Ah, foram perdidos certos objetos, tá? Esse exercício, gente, de vocês começarem aqui. Ah, é um flavor, é uma array. Ok, flavor, array. Flavor, array, colchetes é uma array. Entendi. Ele tem os seguintes itens, que são do tipo objeto. E aí ele possui as propriedades flavor. Ah, propriedade flavor. Vocês fazendo esse exercício, vocês vão entender várias coisas de JSON. Vocês vão, além de vocês estarem aprendendo sobre validação de contrato, vocês vão estar aprendendo sobre estrutura de JSON, onde vocês vão aprender o que é um array, o que é um objeto, o que é uma string, o que é um int, o que é um double. Vocês vão aprender várias coisas. E fazendo essa analogia. Ah, firmness é um objeto. Ok, vou olhar aqui, firmness. Ah, então quando tiver assim e dessa forma aqui é um objeto. Show, já entendi. Então vocês vão aprender um mar de coisas aqui analisando. Então não se foquem somente em, entendi, é um copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Resumidamente é um copiar e colar, porque depois que vocês fizerem essa estrutura, vocês copiam e colam para todos. A única coisa que vocês vão fazer é alterar aqui o contrato, né? E não precisa fazer mais nada, porque é só alterar o contrato realmente. Por causa que aqui vocês já estão pegando uma variável global e aqui vocês estão pegando o response todo. Mas não façam isso. Parem e pensem um pouquinho e comecem a desenhar. A documentação do que é um JSON esquema também vai ajudar muito vocês a entender o que é um JSON esquema, tá? Pessoal, eu botei aqui, ó. Essa daqui é a documentação sobre o JSON esquema. Aqui vocês vão entender sobre conceitos básicos, o que é uma string, o que é um tamanho, o que é os tipos numéricos. Então, esse material vai ajudar vocês a começarem a entender não somente sobre testes de API e contrato. Vocês vão entender sobre estrutura de JSON também, que é muito importante para os seus testes mais na frente, tá? Então, a aula de hoje é isso. Nos vemos na nossa próxima aula, onde eu vou executar a requisição num formato GraphQL, da mesma API. Você lembra que eu comentei que a API do Pokémon ela tem duas versões, que é a versão de REST, que a gente está utilizando, e a função de GraphQL? Pois então, na próxima aula eu vou fazer a comparação dessa mesma request, como ela fica no GraphQL, para você entender a diferença de um tipo de requisição REST e de um outro tipo de requisição do GraphQL. Então, tchau e nos vemos na próxima aula.